Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar dos instrumentos elétricos de medida, que são aqueles instrumentos utilizados para medir as grandezas elétricas dentro de um circuito. A primeira grandeza que a gente vai estudar aqui será a corrente elétrica. Para medirmos a corrente elétrica dentro de um circuito, é comum nós utilizarmos um galvanômetro. Aqui ao lado nós temos, por exemplo, este galvanômetro de um tipo mais antigo. Qual é a sua função? Medir a corrente elétrica que passa em um elemento ou no próprio circuito como um todo. É claro que a gente não vai precisar representar dentro de um circuito um desenho tão complexo como este. Para representar um galvanômetro, basta utilizar aqui o seu símbolo, que é um círculo, com a letra G, como a gente pode ver nessa seguinte situação. A gente vê aqui que existe um galvanômetro e ele está ao lado aqui dessa resistência RI. Então, o que é que ele está fazendo aí? Ele está sendo utilizado para medir a corrente elétrica que passa em RI. Algo muito importante que precisa ser notado é que o galvanômetro ele está em série com RI. Então, a gente vê que toda vez que precisarmos utilizar um galvanômetro, ele deve ser colocado em série junto ao elemento que a gente está medindo a corrente, ou então ao próprio circuito como um todo, ok? Para quê? Para que a corrente que passe naquele elemento seja a mesma que passe no próprio galvanômetro. Alguns galvanômetros eles são capazes de medir a corrente de uma forma mais intensa. Quando a gente tiver um galvanômetro que meça esse tipo de corrente mais intensa, a gente dá o nome dele de amperímetro, que são os tipos mais utilizados na atualidade. Então, quando a gente quer medir a corrente elétrica, já que as nossas correntes são mais intensas, a gente utiliza um amperímetro, que é um tipo de galvanômetro. O seu símbolo também é muito parecido com o do galvanômetro. Basta então trocar aqui o G por A de quê? De amperímetro. Então, dentro de um circuito elétrico, se representa também de forma semelhante. Aqui está o símbolo do amperímetro e ele também está em série com aquele elemento ou com os elementos que ele precisa medir a corrente elétrica. O que é importante entender sobre um amperímetro ou um galvanômetro, ou sobre qualquer outro elemento que vai ser introduzido dentro do circuito, é que ele possui alguma resistência interna. Então ele vai acabar interferindo nas grandezas dos circuitos, nas medidas. Sendo assim, é importante que cada um desses instrumentos sigam algumas especificações. No caso do amperímetro, se a gente deseja que ele não interfira no circuito, a gente quer então que ele tenha uma resistência interna muito pequena. Então, basta que ele tenha uma resistência interna pequena para que ele não interfira de uma forma significativa. É o caso da maior parte dos amperímetros que a gente vai estudar, ok? Agora, se a gente desejar medir a DDP, a diferença de potencial, ou a voltagem dentro do circuito, aí a gente vai utilizar outro aparelho que nós damos o nome a ele de voltímetro, como nós podemos ver neste exemplo daqui. O voltímetro mede a voltagem DDP, também conhecida como tensão, e o seu símbolo é este daqui. Vejamos que é mais uma vez um círculo com a letra que representa o voltímetro, que é a letra V. Vamos ver então como é que ele está aqui no circuito. Vejamos ele aqui e um amperímetro também. Veja a diferença entre os dois. O amperímetro, como foi visto antes, mede corrente elétrica. Ele deve estar em série com aquele elemento. Já o voltímetro, se a gente observar bem, ele está aqui em paralelo com o elemento que ele vai medir a voltagem. Então essa é a principal diferença entre os dois. O voltímetro deve estar em paralelo junto àquele elemento, ok? Além disso, é importante saber que, diferente do amperímetro, a resistência desse voltímetro deve ser muito alta. Isso para que o mínimo de corrente passe por ele e não interfira na medida das grandezas do circuito elétrico. Ok? Além do amperímetro e do voltímetro, existem outros aparelhos, como o tal de ohmímetro, que serve para medir a resistência elétrica, mas na atualidade, os aparelhos eles são capazes de medir mais de uma grandeza. Nós podemos utilizar, por exemplo, o chamado multímetro, e esse multímetro ele é capaz de medir tanto a voltagem, quanto a corrente, como até mesmo a resistência elétrica. São aparelhos como esse daqui, que já funcionam de forma digital. Eles não possuem um símbolo específico para a gente representar dentro do circuito. Isso vai depender de qual for a sua função
naquele momento que a gente estiver trabalhando. Se, por exemplo, ele estiver medindo a voltagem, a gente representa como um voltímetro. Se ele medir a corrente elétrica, a gente representa como um amperímetro. Vamos ver aqui então algumas situações, alguns exemplos, alguns exercícios que vão nos ajudar a fixar essa parte do conteúdo, ok? O primeiro deles diz o seguinte: analise o circuito abaixo e faça o que se pede. Então, a primeira coisa que é pedida é insira um amperímetro. Então, nós vamos medir o que? Corrente elétrica, que seja capaz de medir a corrente que passa em R2. O R2 está aqui. Eu preciso lembrar, o amperímetro deve ser colocado em série junto com o elemento que a gente vai medir a corrente. Então, para ficar em série com R2, basta colocá-lo nessa posição aqui ou aqui embaixo, porque assim a mesma corrente que passar por ele também passará por R2, ok? Já na letra B, pede para a gente inserir um voltímetro que meça a voltagem de R4. R4 está aqui, ó. Aí tenho que lembrar que o voltímetro deve ser colocado em paralelo com aquele elemento que eu vou medir a voltagem. Então, para estar em paralelo aqui com R4, basta acrescentar não só o símbolo do voltímetro, precisa de um fio também para indicar que está em paralelo, já que se uma corrente chegar por aqui, ela pode vir por aqui e por aqui também, ok? Paralelo indica que a corrente se divide, já em série ela não se divide. Exercício 2 nos diz: insira um amperímetro, mais uma vez, ó, lembrando que amperímetro tem que estar em série, que seja capaz de medir a corrente total do circuito. Bom, a corrente total do circuito é aquela que é fornecida pela bateria. Então posso colocar aqui ao lado da bateria esse amperímetro e ele vai medir toda a corrente. Eu posso colocar desse lado daqui também, porque a corrente que chega é igual à corrente que sai. Então eu só preciso lembrar que ele deve estar em série e colocá-lo no lugar correto. Já na letra B eu preciso de um voltímetro. E mais uma vez eu sei que o voltímetro deve estar em paralelo com o elemento que eu quero medir. Nesse caso daqui, ele vai medir toda a DDP do circuito. Aí eu preciso saber primeiro, quem fornece a DDP para o circuito? Ora, quem fornece a DDP é a bateria do circuito, é ela que alimenta a voltagem. Então, eu coloco junto à bateria um elemento em paralelo que seja o voltímetro, como nós podemos ver aí. Poderia ser para dentro? Também poderia, não tem problema nenhum. Terceiro nos diz: redesenhe os circuitos abaixo, substituindo os multímetros pelos seus símbolos correspondentes, levando em consideração a função que eles desempenham. A gente viu que o multímetro ele pode medir corrente, ele pode medir voltagem e até mesmo a resistência elétrica. A gente vai ter que observar aqui em cada uma das situações qual é a sua função e então redesenhar o circuito. Vamos começar por este caso daqui. Nessa primeira situação, para nós sabermos se ele representa então um voltímetro ou um amperímetro, eu preciso saber de que forma ele está ligado ao circuito, se ele está em série ou em paralelo. A gente observa aqui que a mesma corrente que percorre os elementos do circuito também vai percorrer o voltímetro. Há uma única corrente que percorre todos, então aqui ele está em série. Se ele está em série, indica que ele representa então um amperímetro. Vamos então representar todo o circuito agora. Eu vou pegar aqui esta bateria, lembrando que o polo positivo é o maior e o negativo é o menor. Agora eu vou colocar aqui esta lâmpada. Vamos dizer que ela seja incandescente, então posso representar aqui como uma resistência. E agora, para redesenhar esse multímetro, o que é que eu faço? Se ele aqui representa uma medida de amperagem de corrente elétrica, eu utilizo o amperímetro, ok? Já que ele está em série. No outro caso, a gente observa que tem algo semelhante, porém quando a gente observa aqui, ó, se a corrente vier por aqui, parte dela segue por um fio e parte por outro, então ela vai se dividir. Então se ela vai se dividir, nós temos aqui uma associação de elementos em paralelo. Se está em paralelo, aqui eu utilizo então o voltímetro, ok? Então vamos redesenhar aqui esta bateria, polo positivo é o maior, negativo é o menor. Nós temos aqui mais uma vez uma lâmpada, pode ser representada como uma resistência,
E por fim o nosso multímetro, que desempenha um papel de voltímetro, já que ele mede a voltagem. Observe que aqui está em série e aqui em paralelo. Por fim, temos a quarta questão que nos diz: se não possuirmos um ohmímetro, podemos utilizar um voltímetro e um amperímetro para obter o valor da resistência elétrica de um elemento do circuito, como a figura abaixo. Então aqui nós estamos tratando de um caso em que não temos o ohmímetro. O que é um ohmímetro? É um aparelho utilizado para medir a resistência elétrica. Então digamos que nós não tenhamos um dele. Tem como a gente medir então a resistência de outra forma? Tem sim. Eu vou precisar então de um amperímetro, como mostra aqui a figura, e também de um voltímetro. E o que? Após a verificação das medidas, basta utilizar a primeira lei de Ohm, ok? Então, se eu não tiver um ohmímetro, não preciso me preocupar tanto. Eu posso utilizar um voltímetro e um amperímetro e medir o valor da resistência usando a primeira lei de Ohm. Suponhamos que no caso ao lado, o amperímetro tenha registrado a medida de 4 amperes e o voltímetro de 6 volts. Qual deve ser então a medida da resistência do resistor R? Então, nesse caso daqui ele já deu para a gente o valor de corrente, que foi de 4 amperes, e o valor da voltagem, que é de 6 volts. E ele quer saber o valor da resistência elétrica. Não temos um ohmímetro, mas temos esses dois outros instrumentos que vão nos ajudar com suas medidas através do cálculo com a primeira lei de Ohm. Utilizando aqui a primeira lei de Ohm, então, a gente sabe que a resistência é a voltagem dividida pela corrente. Então, para esse caso, a voltagem vale 6 e a corrente vale 4. E 6 dividido por 4 dá 1,5 ohms. Está aí, então, a nossa resposta.